A Biblioteca de Alexandria foi fundada no Egito por volta de 295 durante o reinado de Ptolomeu I Sóter, um dos generais de Alexandre o Grande, que assumiu o controle do Egito após a morte de Alexandre. Ptolomeu I e seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, foram responsáveis por transformar Alexandria em um importante centro cultural e intelectual do mundo antigo. A biblioteca fazia parte de um grande complexo chamado Museu de Alexandria, que era uma espécie de universidade antiga. O museu era dedicado às musas, às deusas gregas das artes e das ciências, e atraía estudiosos, filósofos, matemáticos, astrônomos e poetas de todas as partes do Mediterrâneo. A missão da Biblioteca de Alexandria era ambiciosa: reunir todo o conhecimento disponível no mundo. Para isso, os Ptolomeus desenvolveram políticas para adquirir manuscritos e rolos de pergaminho de várias culturas e regiões, incluindo Egito, Grécia, Pérsia, Índia e Mesopotâmia. Acredita-se que, em seu auge, a biblioteca tinha centenas de milhares de pergaminhos. Alexandria tornou-se um lugar onde o conhecimento de diferentes civilizações era preservado, traduzido e estudado. Filósofos como Euclides, considerado o pai da geometria, e Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com notável precisão, trabalharam na cidade, contribuindo para o desenvolvimento da ciência e da filosofia. No entanto, não se sabe exatamente como a biblioteca era organizada, quantos volumes continha ou como funcionava o seu acervo. Mesmo assim, a sua fama de ser um centro de saber inigualável atravessou os séculos, e ela permanece até hoje como símbolo de um tempo em que o conhecimento era considerado o tesouro mais valioso de todos, o mistério da destruição. A destruição da Biblioteca de Alexandria é um dos maiores mistérios da história antiga. Não há um único relato claro que explique como a biblioteca foi destruída, mas sim uma série de eventos que podem ter contribuído para a sua ruína ao longo dos séculos. A conquista romana e o incêndio de Júlio César, 48 a.C. Uma das teorias mais populares é a de que a biblioteca sofreu um grande dano em 48 a.C., durante a guerra civil entre Júlio César e Pompeu. César, que se encontrava em Alexandria, foi cercado pela frota egípcia no porto da cidade e, para garantir sua própria segurança, ordenou que seus homens ateassem fogo nos navios egípcios. O incêndio se espalhou pela cidade, atingindo depósitos e áreas próximas ao porto, onde, segundo alguns relatos, parte do acervo da Biblioteca de Alexandria pode ter sido destruído. No entanto, não há consenso entre os historiadores sobre a extensão dos danos causados por esse incêndio. Alguns acreditam que a biblioteca principal não foi completamente destruída nesse evento. A destruição gradual e os saques ao longo do tempo. Outra hipótese é a de que a destruição da biblioteca não ocorreu de forma súbita, mas sim ao longo de vários séculos, por meio de saques, negligência e perda gradual de documentos. A cidade de Alexandria passou por diversas mudanças de poder e enfrentou vários conflitos, incluindo revoltas internas e invasões. Durante os períodos de instabilidade política e guerra, é provável que muitos pergaminhos tenham sido roubados, vendidos ou simplesmente perdidos. À medida que o poder dos Ptolomeus declinava e o Egito se tornava uma província romana, o suporte à biblioteca também teria diminuído, afetando a sua preservação. A destruição no período cristão e a ordem de Teodósio, 395 d.C. Outro evento que pode ter contribuído para o fim da biblioteca foi a ascensão do cristianismo no Império Romano. Em 301 d.C., o imperador Teodósio I ordenou o fechamento de templos pagãos, incluindo o Museu de Alexandria, que era associado ao paganismo. É possível que parte dos acervos da biblioteca tenha sido destruída ou abandonada durante a conversão de Alexandria em um centro cristão. Acredita-se que, com a mudança de valores e interesses, muitos dos textos antigos tenham sido considerados heréticos ou sem importância, e por isso ignorados ou até destruídos. A conquista muçulmana, século VII. Outra teoria é a de que a biblioteca pode ter sido destruída de vez com a conquista de Alexandria pelos árabes muçulmanos em 642 d.C. Segundo algumas versões, o califa Omar teria ordenado a destruição de todos os textos que não estivessem de acordo com o Alcorão.
Contudo, essa história é controversa e muitos historiadores a consideram um mito, já que os registros sobre esse evento são vagos e surgiram séculos depois da conquista. O mistério persiste. No fim, a verdadeira causa da destruição da Biblioteca de Alexandria continua envolta em mistério. Provavelmente não foi apenas um único evento que causou a sua perda, mas sim uma série de acontecimentos ao longo de séculos que contribuíram para a gradual extinção desse centro de conhecimento. A falta de registros confiáveis da época nos deixa apenas com hipóteses, mas o que é certo é que o desaparecimento da biblioteca marcou uma grande perda para a história da humanidade. O que foi perdido? 2 minutos. Com a destruição da Biblioteca de Alexandria, o mundo perdeu uma quantidade incalculável de conhecimento. Entre os milhares de rolos de pergaminho que estavam armazenados ali, muitas obras poderiam ter mudado o curso da história, influenciado a ciência, a filosofia e até mesmo a cartografia do mundo antigo. Tratados de filosofia e obras de grandes pensadores. A biblioteca era conhecida por abrigar obras de pensadores como Aristóteles, Platão, Sócrates e outros filósofos gregos, cujas ideias formaram a base da filosofia ocidental. Além dos textos que conhecemos hoje, acredita-se que muitas outras obras importantes de filosofia e lógica poderiam estar entre os manuscritos perdidos. Entre as perdas mais dolorosas, pode ter havido escritos dos filósofos pré-socráticos que investigavam a natureza do universo e a essência da realidade antes da filosofia grega clássica. Essas obras poderiam ter nos oferecido uma compreensão ainda mais profunda das origens do pensamento filosófico, mapas antigos e conhecimento de geografia. A Biblioteca de Alexandria também era um centro para estudiosos que mapeavam o mundo conhecido. Eratóstenes, que foi o bibliotecário-chefe da biblioteca, fez um cálculo notável da circunferência da Terra usando métodos rudimentares, que chegou surpreendentemente perto do valor real. Imagine quantos mapas e descrições detalhadas de regiões, hoje desaparecidas, poderiam ter sido armazenados na biblioteca. Estes mapas poderiam conter informações valiosas sobre civilizações perdidas, rotas comerciais e até mesmo registros de territórios que foram esquecidos com o tempo. Textos científicos e médicos. Alexandria era um ponto de encontro para cientistas e médicos que trocavam conhecimentos e faziam novas descobertas. Galeno, um dos médicos mais influentes do mundo antigo, e Hipócrates, considerado o pai da medicina, tiveram suas ideias preservadas ao longo do tempo, mas outras obras médicas menos conhecidas podem ter sido perdidas para sempre. Esses manuscritos poderiam ter documentado tratamentos, plantas medicinais e técnicas cirúrgicas que, se tivessem sobrevivido, poderiam ter adiantado o desenvolvimento da medicina em séculos. Algumas dessas informações podem ter sido redescobertas na Idade Média, mas o conhecimento original, mais avançado para a época, foi definitivamente perdido. Obras literárias e textos religiosos. A biblioteca não continha apenas textos científicos e filosóficos, mas também obras literárias e textos religiosos de várias culturas. É possível que houvesse cópias de textos mitológicos da Mesopotâmia, do Egito e da Pérsia, contendo histórias e lendas que moldaram as crenças de civilizações antigas. Além disso, havia traduções de textos de outras culturas, como textos indianos e persas, que poderiam ter trazido influências importantes para o pensamento ocidental. Essas traduções foram fundamentais para preservar o conhecimento de outras partes do mundo. Mas com a destruição da biblioteca, muitas dessas pontes de conhecimento se perderam para sempre. O impacto da perda. Com a destruição desses textos, muito do que poderia ter sido transmitido e compreendido sobre o mundo antigo desapareceu. A Biblioteca de Alexandria foi um repositório de ideias, teorias e descobertas que hoje só podemos imaginar. Até hoje os estudiosos se perguntam o que mais poderia ter sido encontrado se esses manuscritos tivessem sobrevivido. Sem esses conhecimentos, a humanidade teve que redescobrir muitas verdades por conta própria, atrasando o desenvolvimento de diversas áreas da ciência e da filosofia. A biblioteca assim se tornou um símbolo do que poderia ter sido, um lembrete de que o conhecimento perdido é uma perda para toda a humanidade.